Olá, craniatos, primatas, aracnofóbicos, tudo bem? Sejam bem-vindos a um vídeo maravilhoso de uma série nova maravilhosa aqui no canal, chamado, no caso o nome da série, de Animais Peçonhentos e Venenosos do Brasil. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês os 3 tipos de aranhas principais e mais venenosas e perigosas do nosso Brasil brasileiro, ao pátria amada Brasil. Mas antes vocês precisam saber uma definição que muita gente se confunde, que é a diferença de animais peçonhentos para animais venenosos. Um animal venenoso é aquele animal que ele vai ter uma glândula de veneno, aquele animal que produz veneno de alguma maneira. Exemplos de animais venenosos: todas as aranhas são venenosas, todas as cobras são venenosas e todos os sapos também são venenosos, além de outros muitos animais, como alguns tipos de peixes. E agora, o que seria peçonhento? Peçonhento é aquele animal que, além de ter a glândula de veneno, tem uma estrutura de inoculação daquele veneno. E quais são os animais peçonhentos? Todas as aranhas são peçonhentas, nem todas as cobras são peçonhentas e sapos não são peçonhentos. As aranhas têm as quelíceras, que são as peçonhas dela, que ela usa para inocular o veneno. Não é que nem no Senhor dos Anéis, que fica lá no abdômen, é aqui na frente. Em volta dessa quelícera a gente tem o pedipalpo, tipo uma patinha que ela tem aqui. A quelícera fica aqui, o pedipalpo fica aqui. Tipo isso. As cobras, elas têm a glândula de veneno, que fica mais ou menos aqui, e algumas têm a presa, que vai inocular o veneno. Todas as cobras são venenosas, como eu já disse ali antes, porém nem todas têm a peçonha. Aquelas cobras que a gente chama de constritoras, que é, por exemplo, a jiboia, a piton, essas cobras gigantescas que mata abraçando, sabe? Elas não são consideradas peçonhentas porque a peçonha que inocula o veneno nas vítimas está bem lá atrás. Então sim, elas podem inocular o veneno, mas só se tu conseguir botar teu braço lá atrás da boca da piton, senão tu não consegue. E por fim, os sapos. Os sapos, eles procuram inocular em você o veneno de outra maneira. Tenho certeza que vocês já viram aí no chão de um dia chuvoso, uma noite chuvosa aí na casa de vocês ou no sítio da avó. Vocês já viram um sapo que, quando chegou perto, ele começou a inchar. Essa é a estratégia dele de inoculação de veneno. As glândulas de veneno do sapo ficam aqui, bem aqui. Vocês estão vendo aí na fotinha. Essas são as glândulas de veneno do sapo. Quando ele incha pensando que, sei lá, o predador vai morder ele, né? A partir do momento que o predador morde o sapo inchado, a pressão do ar faz com que o veneno saia das glândulas e vá para fora do corpo. E assim acaba indo para a boca do predador, que vai acabar soltando ele e ele vai ficar lá salvo da morte. Por isso, quando você tiver um sapo dentro de casa, ao invés de matá-lo, que não é para fazer isso, porque ele tem a sua função ambiental, ele come escorpião amarelo, ele come aranha marrom, essas coisas lá, tudo que pode te matar, você vai ter que pegar ele pela cinturinha, onde não é inchado, ou vai ter que pegar pela pata assim mesmo, e bota para fora de casa e não mata. Sendo assim, não vai ter como ele soltar o veneno de alguma forma, só se você apertar ele, daí sim vai jorrar um leitinho branco ficou estranha essa frase. Nesse vídeo eu não vou tratar de nenhuma questão taxonômica, não vou falar para vocês por que aracnídeos não são insetos e por que insetos e aracnídeos são artrópodes. Isso vai ficar para outro vídeo que vai tratar do porquê aranhas não são insetos. Hoje eu só vou falar das aranhas em específico. Vou falar para vocês de 3 bichinhos muito simpáticos. Vou falar da viúva negra, vou falar da aranha marrom e da armadeira, que só de falar já me dá um arrepal no pio. Então, a primeira de todas é a viúva negra. Lá de fora, a viúva negra, ela é pretinha com uma ampulheta vermelhinha no bumbum, né, no abdômen dela. Porém, aqui no Brasil a gente tem uma versão um pouco mais amarronzada. É uma viúva vermelha, as pessoas falam. Essas aranhas são consideradas aranhas muito dóceis, ou seja, elas não atacam assim sem ter sido ameaçadas. Normalmente elas vão te atacar caso você pressionar ela de alguma forma desconfortável ou ameaçadora para a vida dela. Que é normalmente quando você vai, por exemplo, botar um sapato ou pôr uma roupa ou pegar no corrimão de uma escada. Porque essas aranhas, elas são extremamente sedentárias. Elas gostam muito de ficar em locais escuros, úmidos e onde elas podem ficar tranquilas e dificilmente se mudam. Por isso, bem possivelmente, você pode ter o risco de pegar ela quando você está lá andando a sua escada ou se não bater teu tênis antes de botar. Sempre confere ali dentro. E o que acontece com o seu corpo caso você for picado com uma aranha dessa? Então, o quadro clínico da picada é uma dor.
no local, que pode acabar evoluindo para uma sensação de queimação. Assim como toda picada de aranha que se preze, você vai ver 2 pontinhos ou um pontinho ali, como se alguma coisinha tivesse picado, que foi a aranha no caso. Bem frequentemente pode acontecer tremores, alguns espasmos de alguns membros, pois a gente pode ter alguns sintomas de hiperestesia, que é um distúrbio neurológico que se dá excesso da sensibilidade de alguns órgãos, podendo dar para você alguns tremores, alguns espasmos, algumas dores, ansiedades e várias coisas que te deixarão muito sensíveis aos sentidos. No caso, não te transformarão no X-Men, só te deixarão muito ansioso e quase louco. Podendo ter também sudorese local, cefaleia, dor no tórax com sensação de morte iminente. Olha que legal, né? Em alguns casos também pode ter hipertensão. E caso você for picado pela viúva negra, o que você faz? Se você quer saber disso, fica até o final do vídeo. Beijo, engajei demais. A próxima aranha que a gente vai falar é sobre a aranha marrom. A aranha marrom, assim como a viúva negra, é uma aranha muito da paz. Ela não vai te agredir, ela não é uma aranha agressiva, ela só vai te picar caso você incomodar ela. Porém, ela tem uma especificidade muito legal que a mãe natureza deu para ela, que é o fato de que ela ama ficar nas roupas da gente, tanto nas roupas quanto no sapato. E por isso, quando você coloca uma camisa, você vai pressionar ela vai se sentir ameaçada e vai lá dar um beijinho com as calíceras delas. No caso, ela vai picar você. Qual é o grande problema da aranha marrom? É o fato de que a sua toxina causa putrefação, que nada mais é do que a morte do tecido. Se você é sensível a imagens tipo de coisas, sabe, sangues e tal, não veja essa parte, pule para esses minutos que vão estar aparecendo aqui. Pausa o vídeo e pula para esses minutos, porque eu vou mostrar umas fotos meio fortes. O problema maior dessa aranha é que você não sente, que faz com que você tenha um diagnóstico certamente tardio, deixando então a ferida progredir a um estágio de putrefação irretornável. Porém, caso você vê 2 furinhos no seu braço, no seu pescoço, em qualquer lugar, e você vê que está formando um anel vermelho em volta, você já sabe que a aranha marrom corre para o hospital para poder resolver isso aí. E se você quer saber como resolve isso aí, fica até o final do vídeo. Engajei novamente. E por último, temos a aranha mais assustadora desse Brasil brasileiro, que é a aranha que eu gosto de chamar de aranha armadeira, que também pode ser chamada de aranha macaco, mas a aranha armadeira é muito mais legal. A aranha armadeira, ela é uma aranha que fica principalmente nas regiões norte, nordeste e sudeste do Brasil e está presente principalmente em bananais. Porém, a fêmea dessa espécie, dessa aranha, tem uma característica que dá um nome popular a essa aranha. Quando ela se sente ameaçada, o que ela faz? Dá até um arrepio aqui já. Ui. Ela simplesmente levanta os bracinhos dela e começa a te atacar. Sim, essa aranha ela é considerada agressiva e extremamente venenosa e responsável por quase 50% dos casos de acidentes envolvendo aracnídeos no Brasil. Se você indicar ela, ela vai te perseguir, ela vai querer te matar. Ela não ataca dando uma picadinha, ela dá várias picadinhas. E é considerada a picada mais dolorosa dos aracnídeos extremamente venenosos do Brasil. Você pode ter certeza que se você conhece alguma pessoa que trabalha em um bananal, em alguma coisa assim, você vai ouvir muito relato de picada de aranha armadeira. E como é que é o veneno dessa aranha? A gente já sabe que ele dói muito, né? Mas o que ele faz no nosso corpo? Ele tem uma ação principalmente neurotóxica e cardiotóxica. A ação neurotóxica ela vai ocorrer no sistema nervoso central, principalmente desencadeando um desequilíbrio na bomba de sódio e potássio, principalmente no sódio dos nossos neurônios. Isso vai causar uma certa confusão mental na gente, porque se você não tem a bomba de sódio e potássio funcionando nos nossos neurônios, você não vai ter um impulso nervoso que vai te dar o pensamento ou as funções motoras normais. Por isso você vai ficar um pouco... Esse assunto de neurônio é para outro vídeo, mas você tem que saber que bomba de sódio e potássio é muito importante para os nossos impulsos nervosos, tá bom? A área da picada fica bastante inchada, fica bastante vermelha e pode acontecer uma sudorese local. Além disso, você pode ter formigamentos ou perestesias por todo o corpo. Ui, rã desgraçada. Gente, me pulou uma rã. Ai, não te matei não, né, moça? Tá falando de aranha armadeira, não me pulou uma rã. Filha da puta, tadinha. Ó, tadinha. Não pula em mim a hora... Ó, agora foi embora. Não pula em mim a hora que eu tô falando de aranha, que eu sou me cagado de medo. Agora vamos continuar. Depois desse leve cagaço, vamos continuar o vídeo. Além da dor, a pessoa pode ter o que eu tenho agora, que é um ataque cardíaco.
E o que a gente tem que fazer para resolver todos esses sintomas? Depois desse cagaço de apresentar todas as aranhas, eu vou falar para você a maravilha da criação humana e da ciência chamada de soro. O soro é o que a gente vai tomar caso a gente for picado por qualquer tipo de animal peçonhento e venenoso. O soro ele é como se fosse um primo da vacina, só que diferente. A vacina, ela é o que a gente chama de imunização ativa, porque ela vai colocar em você antígenos que vão fazer com que seu sistema imune se ative e crie a sua memória imunológica. Já o soro, ele coloca na gente os anticorpos já prontos. Esses anticorpos já foram criados lá em outro paciente. Por isso é chamado de imunização passiva, porque você não cria memória imunológica e você não cria os anticorpos. Eles são dados para você e eles que vão combater o veneno. E por isso você não fica imune a venenos de animais. Então esse foi o primeiro vídeo da série. Espero que tenham gostado. Deem like e tudo mais e tchau!